Então decidi, senhor presidente, fazer uma pequena lista de alguns dos motivos que levam o Lula a ser reprovado. Primeiro motivo. Este criminoso contra a democracia, que envergonha a história deste país, juntamente com esse bando de imbecilizados, que envergonha a história desse parlamento, vão entrar pro lixo da história pela porta dos fundos. Jair Bolsonaro, que sempre foi nessa casa um parlamentar medíocre. E se tem uma característica do Bolsonaro nessa casa, é sempre ter sido um covarde. O deputado federal Paulo Pimenta mostrou porque talvez ele tenha sido demitido do cargo de ministro da comunicação do governo Lula. Chegamos aqui com um apelo popular de rejeição a pessoas que não são caricatas não, que têm apelidos na lista da Odebrecht. A maioria de vocês estava na lista da Odebrecht. Lindinho, Amante, Montanha... Pessoal, vou trazer agora um vídeo para vocês impressionante de um embate que aconteceu na Câmara dos Deputados e que, olha, eu vou contar para vocês, tá, gente? Foi assim, uma lapada atrás da outra da direita em cima das narrativas da esquerda. Vocês não têm ideia como tem deputados da esquerda, da extrema esquerda, eles simplesmente vivem em Nárnia. A gente começa a se perguntar em que planeta, em que mundo essa galera tá. E aí vem uns deputados importantíssimos da direita para lavar a alma e simplesmente detonar eles. A gente vai trazer tudo isso para vocês a partir de agora. Então já chega aqui embaixo deixando o like. É importante demais o teu gostei, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo, o conteúdo da direita, é um conteúdo importante, gente. A gente precisa fazer com que o nosso conteúdo chegue cada vez em mais pessoas para que essas pessoas, elas de fato abram os olhos. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e sem enrolação nenhuma. Vem para a tela porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Presidente, Lula derrete em todo o Brasil. Quem diz isso não é o deputado Maurício Marcon. Quem diz isso são os números da pesquisa Quest divulgada hoje. Não só da Quest, nós já tivemos a Datafolha, o Paraná Pesquisa, ontem tivemos a CNT-MDA. Todos os números não deixam dúvidas. Lula virou um pária no Brasil. Quando a gente pega os números de reprovação do descondenado, nós temos na Bahia, ele é reprovado por mais da metade do povo. Pernambuco, 50% o detesta. Minas Gerais, 63%. Rio de Janeiro, 64% de reprovação. O nosso Rio Grande do Sul, presidente, 66% quer Lula fora. Paraná, 68%. São Paulo, 69%. E Goiás, 70%. Vejo muito petista subir à tribuna e não entender, parece umas moscas tontas que não entendem por que o Lula está sendo reprovado em todo o Brasil. Então decidi, senhor presidente, fazer uma pequena lista de alguns dos motivos que levam o Lula a ser reprovado. Primeiro motivo, déficit recorde nas estatais. Segundo motivo, recorde nos repasses da Lei Rouanet, enquanto as pessoas contam as moedas para comprar ovo. Recorde incêndio da Amazônia. Recorde incêndio no Pantanal. Recorde morte em Yanomami. Recorde feminicídio. Recorde arrecadação de impostos. Recorde rombo fiscal. Recorde dívida pública. Recorde rombo da Previ. Recorde em número de viagens internacionais. Recorde em gastos de viagens internacionais. Recorde em mortes de dengue que ontem derrubou a ministra incompetente. Recorde do dólar. Inflação no teto da meta. Estourado o teto da meta. Gasolina nas alturas. Recorde no preço da picanha. Vai faltar tempo, presidente. Aumento do preço dos alimentos, recorde. Taxa das blusinhas para o mais pobre também foi cobrada. Tentativa de cobrar imposto sobre transação de Pix. Bom, eu não vou conseguir terminar tudo, presidente. Mas se algum petista quiser a lista, eu posso passar para eles se nortearem do porquê que o presidente deles é odiado em todo o Brasil e vai levar uma sova nas eleições do ano que vem. Eu espero que Lula chegue com saúde, para que ele perca de forma humilhante as eleições de 2026. E desafio qualquer petista a subir na tribuna e dar metade dos motivos que eu dei positivo do governo. Não tem e não haverá. Fora Lula. Senhor presidente, eu sempre tive muito orgulho desse parlamento. Sou parlamentar aqui há 6 mandatos, 4 vezes o mais votado do meu partido no Rio Grande do Sul. Mas confesso a Vossa Excelência a minha perplexidade, a minha tristeza em enxergar no que se transformou esse parlamento. Essa casa que já teve deputados como Ulisses Guimarães, figuras do parlamento como Mário Covas, Teotônio Vilela, Fernando Henrique Cardoso, que aqui tinham grandes debates da esquerda com a direita, hoje virou uma casa onde a oposição é representada quase que na sua totalidade
por figuras caricatas, figuras imbecilizadas, que sobem até a tribuna como personagens e que falam olhando para o celular para lacrar num vídeo na internet, normalmente sem nenhum conteúdo, repetindo bobagens, agressões. É triste para um país enxergar uma oposição tão desqualificada e imbecilizada como nós temos hoje no Brasil. Mas eu penso, senhor presidente, poderia ser diferente? Que grupo poderia se formar tendo Jair Bolsonaro como líder? Nós, que tivemos a oportunidade de conviver com ele nessa casa, sabemos e conhecemos bem quem é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que saiu corrido do exército, fugido pela porta dos fundos para não ser expulso. Jair Bolsonaro que sempre foi nessa casa um parlamentar medíocre. E se tem uma característica do Bolsonaro nessa casa, é sempre ter sido um covarde. Parlamentares mais antigos como eu lembram do Bolsonaro brigando com as mulheres, com as deputadas mulheres. Eu nunca vi o deputado Bolsonaro discutir com homem. Com mulher, ele era corajoso. Bolsonaro também gostava de ofender, atacar jornalistas mulheres. Mas com os homens ele sempre foi covarde. Poderia um grupo que tem um covarde como líder sair diferente dele? Evidente que não. Por isso que esses parlamentares imbecilizados vêm à tribuna e ofendem, agridem pessoas que inclusive não estão presentes. Porque esta é uma característica dos covardes. Que ponto chega o desespero desse humilhante indicado pelo Ministério Público Federal como líder de uma organização criminosa? Mas, senhoras e senhores, será garantido ao Bolsonaro o amplo direito de defesa, a ele e todos os demais acusados. Essa é a primeira de 5 denúncias que serão feitas pela Procuradoria-Geral da República. E Bolsonaro terá a opção, terá a oportunidade de escolher, senhor presidente. Ele vai escolher entre a Papuda ou entre Bangu, entre Bangu ou entre a Papuda. Ele vai ter a oportunidade de escolher aonde cumprir pena. Este criminoso contra a democracia, que envergonha a história deste país, juntamente com esse bando de imbecilizados, que envergonha a história desse parlamento, vão entrar para o lixo da história pela porta dos fundos, porque é no lixo da história que a gente guarda figuras patéticas que desprezam a democracia e que envergonham este parlamento e que envergonham o Brasil. Vamos seguir em frente, acreditando no Brasil. Montanha, 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 montanha. Muito obrigado, deputado. Que a Embaixada dos Estados Unidos acabou de postar. O respeito à soberania é uma via de mão dupla, com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. E a Comissão da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto para barrar o ditador Alexandre de Moraes. Vai para o plenário, a sua hora vai chegar. Ministro Alexandre de Moraes, você vai pagar pelos seus crimes. Obrigado, presidente. Eu digo claramente para aqueles que tentaram estabelecer um golpe de Estado a partir da liderança de Jair Bolsonaro, o inelegível, que fez de tudo para se manter no governo, se manter no poder e evitar que a vitória popular do presidente Lula se concretizasse. Chegamos ao absurdo de ouvir um deles dizer que o ministro do Supremo, o presidente da TSE, estava na mira daqueles atiradores que procuravam então estabelecer esse golpe de Estado. E agora vem a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Também uma denúncia muito concisa, muito própria, também cheio de provas. E nós vamos passar no Brasil agora no Carnaval, também discutindo o que é democracia, também festejando a democracia. Assim como nos estádios já se grita, vai ser preso, com certeza esse grito vai existir por todo o Brasil. A gente teve uma fala muito infeliz nesse plenário do ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula. O deputado federal Paulo Pimenta mostrou porque talvez ele tenha sido demitido do cargo de ministro da Comunicação do governo Lula. Falta de educação, falta de respeito com seus colegas da tribuna, falta de respeito com o partido, o PL, que representa a maioria dos votos nessa casa em representatividade da população brasileira. Falta de respeito com a oposição, quando ele chama os deputados de caricatos e imbecis. Deputado Paulo Pimenta, em 2018, aconteceu o maior fenômeno da democracia nesse país. O PSL, extinto PSL, então partido do presidente Bolsonaro, elegeu mais de 50 deputados federais, quase na sua totalidade de brasileiros comuns,
brasileiros que sequer haviam sido filiados a qualquer partido. Eu, professor de educação física, Cristonieto, advogada, Sargento Faur, policial, chegamos aqui sem usar recurso público em 2018. Chegamos aqui com apelo popular de rejeição a pessoas que não são caricatas não, que têm apelidos na lista da Odebrecht e que infelizmente ainda permanecem na política. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, preso. José Genuíno, ex-presidente do PT, preso. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, preso. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, preso. João Paulo Cunha, ex-deputado federal e presidente dessa casa durante o mensalão, preso. Sérgio Cabral, braço direito do Lula, no estado do Rio de Janeiro, condenado a 400 anos de prisão. André Vargas, ex-deputado federal, condenado pela Lava Jato, preso. Pedro Correia, ex-deputado federal, condenado pela Lava Jato, preso. Luiz Argolo, preso. Nestor Cerveró, diretor da Petrobras, indicado pelo PT, preso. Renato Duque, diretor da Petrobras, indicado pelo PT, preso. Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, indicado pelo PT, preso. Gedel Vieira Lima, aliado do PT, pego com mais de 150 milhões de reais em malas no seu apartamento em Salvador, preso. Antônio Palocci, preso. Eu vou terminar aqui, deputado Meira. Por quê? Você tem um ex-ministro da comunicação do país, chamando de caricato, imbecil, deputados que foram eleitos, assim como foram eleitos nos anos 80 com Leonel Brizola, pela esquerda, deputado Bibo Nunes, mas Leonel Brizola sempre foi opositor ao Lula. Demorou 40 anos para a gente ter uma reforma política, uma reformulação política de cidadãos comuns representando brasileiros nesse plenário. E o deputado federal Paulo Pimenta, deputado que foi ministro da comunicação, com falta de educação, desrespeitando a oposição. Deputado Paulo Pimenta, eu sou professor de educação física. Trabalho em Copacabana segunda de manhã e sábado de manhã. Eu dou treino de natação, inclusive, para alunos que votam no PSOL e no PT, mas que gostam da minha pessoa e nunca me chamaram de imbecil. E eu, muito bem, nunca chamei nenhum aluno meu, contrário politicamente, de imbecil. Então fica registrado aqui o meu repúdio e a minha defesa ao maior partido dessa casa, o PL, e que fez com que a gente elegesse a maior bancada feminina, a deputada federal mulher no Brasil, recordista de votação, Carla Zambelli, com 960 mil votos, o deputado negro do país com maior número de votos, Hélio Lopes. E tudo isso, a gente foi eleito num sentido democrático. Então, para o brasileiro que está em casa, para o brasileiro que pensa diferente desse governo, o ministro da comunicação de governo do Lula chamou você de imbecil e caricato. O PT considera o brasileiro que não acredita numa ideologia fracassada, que leva o nosso país ao fracasso, que põe lá embaixo o poder de compra do brasileiro, que põe lá em cima o preço dos alimentos. Você, brasileiro, que não gosta do governo Lula, você foi chamado de imbecil e caricato. Então fica aqui o meu desagravo total, a falta de respeito do deputado Paulo Pimenta com a oposição e com a maioria dos brasileiros. Porque hoje, a reprovação ao governo do PT, ao lulopetismo, ela só não é maior, deputado Hélio Lopes, porque a maior televisão desse país continua apoiando esse desgoverno. Porque se a gente tivesse uma mídia honesta, canais de televisão que estivesse mostrando a verdade, a reprovação do governo Lula já estaria batendo em 80%, 85%. Com a verdade, com a fé, com a força, com a competência e com a disciplina, a direita vai vencer. Obrigado, presidente Altineu. Pessoal, eu falei que seria um vídeo muito bom e como é bom a gente ouvir deputados importantes da direita simplesmente acabando com a esquerda e a extrema esquerda. É muito bom. Confesso que eu sinto falta de alguns que deveriam estar ali mais vezes também defendendo, principalmente aqueles eleitores que os colocaram ali. Mas é sempre muito bom trazer aqui para vocês quando realmente a gente percebe aí que tem muitos corajosos que não cansam de estar ali desmentindo a esquerda diariamente. Eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui embaixo, fica ligado, gente. É muita informação chegando uma atrás da outra. E para que tu esteja informado, tu precisa com certeza estar ligado aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.